Pai, nós confessamos tua bondade nessa manhã. Queremos reconhecer a tua bondade nessa manhã, Jesus. Em meio a toda tribulação, em meio a todo caos, tu és bom e o teu amor dura para sempre. Nós reconhecemos nessa manhã que tu és o único Deus, o único Senhor, e os nossos corações estão rendidos a ti, Senhor Jesus. Senhor, nós queremos te convidar, vem reinar sobre nossas casas, sobre nossa vida. Nós nos rendemos ao teu governo, à tua autoridade. Glorifica o nome de Jesus em nossa vida. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, a ti a adoração. Tua bondade, teu amor duram para sempre. E nós te veneramos, te reconhecemos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso poderoso a Ele nessa manhã? Aleluia! Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Quantos estão felizes com a presença de Jesus aqui nessa manhã? Solta um beijo para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Dar as boas-vindas também aos nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo em nosso culto online. Pessoal da igreja que já apareceu aí no grupo. Janete, Núbia. Dalto está aqui, está lá, Dalto, né? É unção dobrada, é? Mistério é unção dobrada aí, né? Pessoal que está aí nos acompanhando pelas redes sociais. E com certeza Deus vai abençoar cada um de vocês nessa manhã, amém? Quero ministrar uma palavra para vocês nessa manhã que o Espírito Santo colocou no meu coração sobre esses dias, sobre esses tempos que nós estamos vivendo. E uma das grandes verdades do Evangelho é que tudo que está acontecendo agora já estava anunciado. É novidade para aqueles que não leem a Bíblia, ou para aqueles que não acreditam na Bíblia. E a grande verdade é que quando nós líamos lá na Bíblia, a gente achava que a gente não ia chegar nesses dias, onde haveria tanta restrição e tanto medo instalado sobre as nações, sobre as pessoas, sobre os povos. E eu penso que as gerações passadas que enfrentaram tribulações coletivas, como está acontecendo agora, elas também se achavam surpresas com todo o quadro. E eu quero falar hoje um pouquinho sobre esses tempos de tribulação. Nós ainda não estamos vivendo a grande tribulação. Então imagina você que se nem é a grande tribulação, já está um apavoro tão grande. Imagine quando chegar o dia das verdadeiras dores. Então até agora, parece absurdo o que eu vou falar, mas ainda não é nada comparado ao que Jesus falou que poderia acontecer. E nesses tempos, nós como filhos de Deus precisamos nos posicionar da verdadeira maneira. O que é que Deus espera de nós nesse tempo? Eu não sei se você já fez essa pergunta, já se fez essa pergunta, né? O que é que Deus espera de mim nesse tempo agora? Por que é que eu estou vivo aqui? Por que é que eu nasci nessa geração? O que é que Deus espera que eu faça nesse tempo? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus 24. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 14. Mateus 24 foi o primeiro capítulo da Bíblia que eu li quando eu me converti. A pessoa que me orientou a ler esse capítulo não teve muita misericórdia da minha alma, né? Porque eu era novo convertido, não tinha lido a Bíblia de jeito nenhum, não sabia, nunca tinha lido a Bíblia. Eu me lembro que eu ganhei uma Bíblia, fui conversar com o obreiro, né, que era o líder do grupo jovem, falei assim para ele: comece por onde? Ele disse: Mateus 24. Quase eu não leio mais a Bíblia. Depois que eu li, só tinha coisa ruim lá, dizendo o que ia acontecer. Eu disse: meu Deus, isso aqui vai tudo acontecer. Meio que ele queria me pegar pelo medo, né? Queria me prender na igreja pelo medo.
Então mandou eu ler logo Mateus 24. Eu fui ler, quando eu li o capítulo todo, né, só falava de tribulação, de guerra, de coisa. Eu falei, Jesus, isso aqui, e não tem nada melhor não na Bíblia do que isso aqui. Então é um capítulo escatológico, é um capítulo que fala sobre o fim dos tempos, é um capítulo que anuncia tribulação, e é uma das falas de Jesus que tem mais clareza de alguns fatos que estão acontecendo em nossa geração. Mas hoje eu não quero falar só da tribulação, eu quero falar da nossa postura como filhos de Deus nesses dias de tribulação. E Mateus 24, do 10, diz assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. E escandalizar aí é se assustar, ficar incrédulo, apavorado com o que está acontecendo. Trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. Os profetas falsos, eles são oportunistas do caos. Então se levantaram muitos falsos profetas e enganarão alguns. Enganarão pouca gente. Não? Está como aí na sua Bíblia? Enganarão a muitos. E por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de alguns, não? De muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino. Destaque aí para a palavra evangelho do reino, tá? Não é evangelho da prosperidade, não é evangelho do oportunismo, é evangelho do reino, por todo mundo, para testemunho a todas as nações. E só então, depois que o evangelho do reino for pregado, o que vai definir o fim não é a tribulação. O que vai definir o quanto vai durar a tribulação é a disposição da igreja em pregar o evangelho do reino. E depois que o evangelho do reino for pregado a todas as nações, só então, depois disso, é que virá o fim. Então, o que esse texto nos ensina? Esse texto nos ensina que a responsabilidade e o destino das nações, da humanidade, está nas mãos daqueles a quem Jesus confiou o evangelho do reino, ou seja, nas nossas mãos. Mas tem algumas considerações aqui nesse texto que são muito interessantes. A primeira delas diz que muitas pessoas vão se escandalizar de Deus, das coisas do Senhor que está acontecendo. E escandalizar aqui não é apenas ver uma situação de pecado e ficar... Não, escandalizar aqui é virar as costas para o Evangelho. São pessoas que vão olhar para o Evangelho não mais como uma oportunidade de mudança, de esperança, mas vão dizer assim, que nada. E a consequência disso é o ódio crescer. Mas aí o versículo 11 diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Desde que começou todo esse caos, eu já ouvi tanta coisa, tanta bobagem, gente. Tantas pessoas falando em nome de Deus, para se promover, para manter um ambiente de medo. E quando você pensa nos tempos do fim, você tem que ter o seguinte entendimento: existe sempre dois caminhos e duas oportunidades. Deus nunca deixa uma possibilidade só. Existe bênção e maldição. Lá no Éden tinha duas árvores. A do conhecimento do bem e do mal é a árvore da vida. Então com Deus sempre vai ter duas possibilidades. Então existe uma promessa de tribulação para o fim dos tempos, existe uma promessa de caos para o fim dos tempos, mas existe também uma promessa de avivamento, de quebrantamento, de arrependimento. A maior colheita de todas da igreja acontecerá nos piores dias da igreja, que vai ser nos tempos do fim. E em meio a tudo isso, uma das maneiras de Satanás tirar o foco daqueles que são os verdadeiros filhos de Deus e daqueles que têm um compromisso verdadeiro com a palavra, é levantar referenciais de espiritualidade
que não glorifiquem o nome de Jesus. O que define um falso profeta? O que faz uma pessoa ser considerada um falso profeta? Não é apenas alguém que fala uma falsa profecia. O falso profeta é aquele que centraliza a fé das pessoas nele. Então ele se torna a esperança das pessoas. E a sua esperança não deve estar em pastor nenhum, em homem nenhum. Sua esperança tem que estar unicamente em Jesus. Unicamente em Jesus. E um verdadeiro profeta de Deus, alguém que é realmente a voz de Deus, jamais vai sustentar a fé das pessoas nele. Então o que caracteriza um falso profeta não é nem a falsa profecia. O que caracteriza um falso profeta é alguém que, em meio a uma situação de desespero e caos, como nós estamos vivendo, centraliza a fé das pessoas nele, como se ele fosse a resposta. A resposta já veio, o nome da resposta é Jesus. Então cuidado com todo discurso que promete esperança através de uma pessoa. Todo verdadeiro profeta de Deus vai levar as pessoas a crerem em Jesus e a sustentarem a sua fé em Jesus. Mas nesses dias vão surgir muitos falsos profetas, muitas coisas vão acontecer para distrair a igreja e tirar a igreja do foco que ela deve ter. Porque nós não podemos deixar de considerar um aspecto muito importante para nós que somos igreja de Jesus. Que aspecto é esse, pastor? Nós não somos pessoas comuns. Nós não somos pessoas comuns. Deus não está olhando para o mundo e esperando do mundo uma posição. Deus está olhando para a igreja e esperando da igreja uma posição. Então não se comporte como alguém comum, aceitando todos os fatos, ouvindo todas as notícias e acreditando que elas são verdadeiras. Você tem uma conexão com o céu. Você tem uma conexão com o Criador. Foi a igreja que Jesus disse: eu entregarei as chaves do reino nas mãos de vocês. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Então nós, como igreja do Senhor, não podemos nos comportar como pessoas comuns, vivendo a vida no ritmo do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não. Deixa ver no que vai dar. Não é para você, igreja. Você precisa estar diante do Senhor perguntando: Senhor, o que tu queres fazer nesse tempo? Senhor, por que eu estou aqui nesse momento? Como o Senhor quer me usar nesta hora? O que o Senhor espera de mim agora, Senhor? Não cruze seus braços e fique dentro de casa apenas em quarentena, esperando o tempo passar. Isso é para pessoas comuns. Você não é uma pessoa comum. Você é embaixador de Cristo nesse tempo para essa geração. E nós não podemos aceitar isso como se fôssemos pessoas comuns. Como se a gente tivesse que dormir, acordar, comer, sair, comprar comida, voltar para casa. Ei, se você está fazendo isso, você está fazendo errado. Porque você agora, nesse momento, está aqui para cumprir um propósito, para cumprir um plano. Principalmente aqueles filhos de Deus, por exemplo, que estão trabalhando em hospitais, nas áreas de risco, que estão lá na frente da guerra. Eu estava conversando com uma pessoa que lidera uma UPA, né, a sua sobrinha de Josué, e eu disse para ela assim: minha filha, você não está aí por acaso não, viu? Todo mundo que entrar aí você vai orar por cura. Você vai fazer todo o procedimento médico, mas quando você tocar na pessoa, não precisa nem falar para ela que você está orando, não. Todos os dias pelas manhãs, quando você chegar aí, unja as suas mãos e peça ao Senhor: Pai, coloca um som de cura aqui, Pai, que quando eu tocar no doente, que ele seja curado. Porque muitos podem até não acreditar, mas eu creio que o mesmo Deus que cura a febre lá da sogra de Pedro é o mesmo Deus que cura a AIDS, que cura o câncer, que cura o corona, que cura qualquer doença. E nós, filhos de Deus, nesse tempo, nós não podemos nos comportar como pessoas comuns, recorrendo apenas a medicamentos e dispensando o recurso primordial, que é a oração. Nós precisamos nos mover por fé,
Você não é uma pessoa comum. Existe dentro de você o Espírito que ressuscitou Jesus. Então, nesses dias nós precisamos pensar isso. Por quê? Porque nesses dias os falsos profetas se levantarão como foco de esperança. Mas não será um homem que trará a resposta nesse tempo. Será uma resposta vinda dos filhos de Deus. É chegado o tempo dos filhos de Deus se manifestar. E aí Jesus diz o seguinte: por se multiplicar a iniquidade. Sempre que eu li esse texto, eu pensava assim: olha, vai ficar tão feia a coisa do pecado, vai ficar tão feia a coisa do pecado, ficar tão feio, tão feio, tão feio, que o amor das pessoas vão se esfriar, porque todo mundo vai pecar, então ninguém vai acreditar mais que é possível ser santo, ninguém vai acreditar mais que é possível viver em obediência, então por causa disso ninguém vai amar mais a Deus. Essa era uma visão que eu tinha. Essa visão mudou agora. Mudou agora nessa pandemia. Porque eu comecei a perceber que a estratégia de Satanás é mais sutil. Multiplicar-se a iniquidade não é fazer o pecado crescer apenas. É fazer com que as pessoas percam sua conexão com o corpo de Cristo. A maior iniquidade que existe não é alguém praticar pecado, é alguém se afastar de Deus conscientemente. E você sabe qual é o meu maior medo em relação à igreja depois disso tudo? É que as pessoas se acostumem a não mais congregar. Nós falamos disso quinta-feira com o pastor Roberto na nossa live. Meu maior medo depois que passa isso tudo é que as pessoas se sintam confortáveis em ficar assistindo o culto pela internet. E que isso se torne um hábito tão consolidado que muita gente não volte mais a congregar. Acreditando que se eu fiquei 4 meses em casa, não desviei, vou ficar aqui, que vai ser a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é. Uma diferença muito grande entre você assistir chuva e tomar chuva. Quem já tomou banho de chuva aí? Coisa boa, né? Até hoje, quando chove, tem hora que me dá vontade de sair. Vou tomar um banho aqui. Lá na nossa cidade, no interior, além de tomar banho de chuva, a gente ainda ia para a bica das casas, né? Ficar debaixo da bica. Então, uma coisa é você tomar banho de chuva. Outra coisa é você assistir chuva pela televisão. Você sabe que a água molha? Sabe. Você sabe que é bom? Sabe. Mas experiência é contato. Igreja do Senhor. Uma coisa é a gente assistir um culto online. Outra coisa é a gente ter contato com pessoas. Aqui, desde que começou a pandemia, a gente não fechou. Nós mantemos, né? Eu dei a liberdade para os irmãos de que quem quisesse vir, vinha. E quem não quisesse vir, não vinha. E aqui acontece uma loucura aqui na Igreja de Cristo, né? Hoje a gente tem um monte de visitante. O povo vem visitar na pandemia, gente. E teve visitante que veio visitar e hoje ficou. Não foi mais embora. Então, a gente manteve a igreja aberta por um motivo muito simples. Nós não somos apenas um local que abre e fecha como um restaurante. A igreja é um local de cura, de pessoas serem saradas, serem tocadas. Mas eu temo muito por aquelas pessoas que não têm a experiência do contato relacional na igreja. Aqui na nossa comunidade, a gente preza muito pela comunhão. Estar juntos, abraçar. Agora a gente está evitando, né? Mas abraçar. A gente está vivendo Eclesiastes, né? Há tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. A gente está no tempo de deixar, né? Mas os mais ousados não dá abraça, né? Então assim, a gente está vivendo esse tempo aqui desafiador. E o amor só se esfria. Qualquer tipo de amor só se esfria quando ele não é alimentado. E não tem como não entender isso, irmãos. Pessoas precisam de Deus, sim, mas pessoas também precisam de pessoas. A gente precisa disso.
E uma das investidas satânicas nesse tempo vai ser justamente para isso, para que as pessoas se acostumem a ficar em casa. Eu até creio que tem um propósito de Deus das pessoas voltarem para casa. Nós falamos isso logo antes de acontecer tudo, né? Que Deus iria botar o povo de volta para casa. A gente nem sabia que era assim, né? Me lembro do dia que eu falei isso. A gente estava falando aqui sobre as canções que a gente está cantando, né? Essa casa é tua casa. Só canção de casa. Eu falei, gente, quem lembra disso? Falei, gente, vai acontecer alguma coisa que vai voltar todo mundo para casa. Só que eu nem tinha ideia de que era isso, obrigatório, né? Então eu creio sim que vai haver um avivamento a partir dos lares, amém? Eu creio nisso, mas eu creio que as pessoas verdadeiramente fiéis, elas voltarão para a igreja muito melhor do que elas eram. Só que a gente vai precisar entrar numa missão de resgate para buscar muita gente que se acomodou. Vamos ter que entrar. E aí o escritor, né, Mateus, ele fala algo interessante aqui nas palavras de Jesus. Ele diz, aquele que perseverar até o fim, vai ser salvo. Só que quando você vai para a palavra aqui no grego, a palavra aqui não é salvação eterna. Muita gente pega esse texto e diz assim, vai ser salvo eternamente. Não, salvo eternamente você já é, porque você já recebeu Jesus, amém? Ele está dizendo aqui que vai ser salvo de tudo aquilo que ele falou antes. Vai ser salvo dos falsos profetas, vai ser salvo do amor que se esfria, vai ser salvo de tudo aquilo que é iniquidade. Mas nós não podemos esquecer como termina o capítulo. O capítulo termina nos ensinando que nós temos uma missão. Então olha para esse irmão bonito aí que está ao seu lado e diga assim, você tem uma missão. Eu tenho uma missão? Sim. Que missão é essa? Pregar o evangelho do reino. Sua missão, pregar o evangelho do reino. Como você vai fazer isso? Não sei, mas você precisa fazer. E aí nesses tempos, né, difíceis, acontece o seguinte, em tempos como o que nós estamos vivendo se manifesta o melhor e o pior dos seres humanos. Nesse tempo a gente vai ver muita gente manifestando bondade, generosidade. Muita gente servindo, muita gente ajudando, muita gente socorrendo, a gente vai ver. Mas nesse tempo nós vamos ver também muitos oportunistas. Pessoas que vão usar a necessidade do outro para se promover, e com a evidência das redes sociais, então, meu Deus, é normal hoje entregar a cesta básica aí? Fazer a selfie. Normal. Quando Jesus disse, se você der com a mão direita, a esquerda nem deve saber. Então vai surgir muita gente de Deus agora, que vai se levantar, que vai ter a visão do momento, vai entender, Deus me deu dinheiro nesse tempo, e eu quero profetizar que muitos de vocês aqui vão ter dinheiro nessa época, como você nunca teve na vida. Mas quando esse dinheiro chegar, lembra de uma coisa, Deus não está querendo te enriquecer não, Deus está querendo usar você como portador de bênção, para você liberar recurso para as pessoas. Tem coisa que vai ser fruto e tem coisa que vai ser semente. E Deus vai dar para você discernimento do que é fruto e do que é semente. O que for fruto você come e desfruta com a sua família. Mas vai ter muito que vai ser semente. Quanto mais você semear, mais Deus vai trazer. Irmãos, vai ter pessoas aqui, e vai ter pessoas aí que estão me ouvindo pela internet, que nesse tempo você vai receber dinheiro como você nunca recebeu. Então não fique achando, não, olha, glória a Deus, está dando tudo certo. Não, tira essa visão egoísta. O que for fruto é fruto. O fruto você come. Desfruta com sua família. Mas vai ter coisa aí que é semente. Libera a semente. Libera a semente. Então vai ter muita gente de Deus se levantando agora. Os Josés desse momento. Pessoas que serão verdadeiros celeiros do Senhor. Que Deus vai enriquecer mesmo elas. Com ideias, com estratégias. Não sei como vai ser. Eu não me preocupo muito em como Deus vai fazer, eu creio que Ele vai fazer e pronto. Amém?
Então, nesse tempo, é um tempo onde Deus vai levantar muitos, mas vai ter muita gente também oportunista. E nós temos não somente que ficar atentos, mas ter cuidado com os oportunistas. Aqueles que vão chegar agora, olhando para o sofrimento das pessoas, vão querer tirar proveito da dor dos outros. Tem gente, você pensa que não, mas tem gente que está lucrando com mortes aí. Eu não estou falando das funerárias não, porque a funerária é um serviço essencial. Eu estou falando de gente que está torcendo para pessoas morrerem, para ganhar dinheiro. Eu estou falando de gente que tem como resolver problemas, às vezes não resolve, porque a morte para eles é mais lucrativa do que a vida. A gente está vivendo isso no Brasil hoje, já sabe que tem um remédio que cura, mas não libera o remédio. Por mais que o chefe maior da nação queira que libere o remédio, não libera. Ou seja, o povo virou massa de manobra. Como virou não, já era. Tem um filme que eu gosto muito, que é O Jardineiro Fiel. Se você nunca assistiu, assista. Que é um filme dirigido por um brasileiro, pelo Jaime Bom Jardim, um diretor brasileiro extraordinário. E dirige esse filme, e O Jardineiro Fiel fala sobre a indústria dos remédios. Como a indústria farmacêutica trabalha transformando pessoas em cobaias. E ganhando dinheiro com o sofrimento alheio. Então vai surgir muita gente boa e muita gente cruel. Muita gente sensível e muita gente insensível. Mas a grande pergunta que a gente tem que fazer é: o que o Senhor espera de nós nesse tempo? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Esther. Abre aí, por favor, Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4. Todos encontraram? Quem encontrou, diga achei. Quem não encontrou, diga me espera. Bora, gente. Esther, capítulo 4, versículo 11. O livro de Esther é um livro interessante, né? Existem 2 livros na Bíblia onde o nome de Deus não aparece. Um é Cantares e o outro é o livro de Esther. Interessante, né? Fala de um grande livramento que Deus deu, mas o nome Deus não aparece. Mostrando que Deus trabalha mesmo quando não é percebido, né? Mas o livro de Esther, ele é um livro muito significativo para o povo de Israel. A festa do Purim, que é a festa de Esther, é comemorada até hoje em Israel, nasceu nessa ocasião aqui. E nessa época aqui, o povo de Israel estava debaixo de uma sentença de morte. Guarde isso. O povo estava debaixo de quê? Existe uma sentença de morte liberada sobre as nações. Há uma sentença de morte liberada sobre as nações. E quando alguém contrai hoje o Covid, muitos não têm expectativa de vida. Eu estava ouvindo minha irmã falar, né, que um pastor que ela conhece descobriu que estava com Covid. Eu ri muito, né? Diz que o pastor sentou no sofá e começou a gritar: meu Deus, acabou tudo. Agora já era, oh meu Deus. Aí disse que a mulher dele deu uma sacudida nele assim: seja homem, rapaz. Que homem é você? Você é o pastor da igreja? Se você está assim, e se o povo vê você assim, se aprume. Aí disse que ele se aprumou, né? Verdade. Quando ela me contou, eu ri muito. Eu disse: não, é brincadeira, né? Aconteceu mesmo. Ela disse: aconteceu. A esposa que me contou. Eu disse: meu Deus do céu. Mas a expectativa assim de morte, sabe? Por quê? Porque existe uma sentença de morte liberada sobre as nações.
E existe sim um espírito maligno trabalhando por trás disso. Um espírito de morte, querendo ceifar vidas. Nós tivemos agora um milagre extraordinário lá em Jequié, na minha cidade, um dos meninos lá da igreja do apóstolo que ficou 33 dias entubado. 33 dias. E a igreja guerreando em oração, todo mundo orando. Ele recebeu alta agora semana passada, né? Emocionante a saída dele do hospital, a igreja toda lá, né? Tanto da igreja da mãe, né? Porque congrega em outro lugar, quanto algumas pessoas da igreja quando ele congrega lá, recebendo, cantando, né? Aquela canção lá do Voz da Verdade. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. E achei lindo aquilo. Por quê? Porque notícia ruim não precisa de promoção, não é verdade? Notícia ruim corre, né, gente? Notícia ruim corre demais, rápido demais. E desde que começou essa pandemia, eu fiz um propósito com Deus. Eu não vou divulgar notícia ruim. Porque eu e você, nós não somos mensageiros de más notícias. Nós somos mensageiros de boas novas. Boas novas. Eu até falo, deixa a notícia ruim que o ímpio dá. Você é mensageiro de boas novas. E aqui nesse tempo, que a gente vai ler agora no livro de Esther, havia uma sentença de morte sobre a nação de Israel. A história é uma história emocionante, é uma história fantástica. O livro de Esther é um dos livros que me emociona, né? Eu sinto adrenalina, mesmo já sabendo o final da história. Mas é igual filme bom, né? Gladiador, já assisti não sei quantas vezes, um monte de filme que eu assisto, eu repito, tô nem aí. Tá assistindo esse filme de novo? Tô. Por quê? Mas você já sabe o final, e daí? Eu tenho a mesma expectativa, do mesmo jeito, né? Eu sou assim. E aí, o livro de Esther é a mesma coisa. O livro de Esther, a história de Davi com Golias, ia ser o fim, mas eu não tenho como ler e não me empolgar. Porque o livro de Esther é um livro que nos ensina o seguinte: o inimigo pode ter todo o poder nas mãos. Ouça essa frase, tá? O inimigo pode ter todo o poder nas mãos, mas ele não tem o controle nas mãos. O controle sempre estará nas mãos do Todo-Poderoso. O Criador sempre terá a palavra final na vida dos seus filhos. Então o inimigo pode ter todo o poder na mão. E aqui nesse caso do livro de Esther, o inimigo tinha todo o poder na mão. Ele tinha o poder político nas mãos. O inimigo tinha o poder financeiro nas mãos. O inimigo tinha o poder de domínio, porque eles eram escravos. Aqui é aquela luta que, se você fosse para um banco de apostas, você não apostaria nos judeus, você não apostaria em Mardoqueu, você apostaria em Ramã. Você diria, não tem como vencer essa luta não. Só que Deus é especialista em vencer causas perdidas. Você não entendeu? Eu vou repetir. Deus é especialista em vencer causas perdidas. Quando a esperança do homem morre, Deus ressurge trazendo vitória. Quando a gente pensa que se perdeu, Deus vai e traz de volta. Quando a gente pensa que não dá mais certo, Deus vai lá e traz. Então Deus é especialista em causas perdidas. Tem uma mensagem minha, que é uma das que eu mais amo, eu preguei aqui para vocês tem pouco tempo, né? A fraqueza dos planos de Deus. Onde eu digo que os planos de Deus sempre serão fracos aos nossos olhos. A gente vai olhar e dizer assim, Deus, um menino para lutar com um gigante, não era melhor pegar um guerreiro? Deus, um velho para começar uma geração, não era melhor pegar um casal de jovens? Então os planos de Deus sempre parecerão fracos, mas é na nossa fraqueza onde o poder de Deus se aperfeiçoa. É na nossa fraqueza onde a grandeza de Deus. É quando você não tem recurso que os recursos do céu vêm. É quando você não tem chance que as possibilidades celestiais vêm. E só que nós precisamos voltar à fé. E esse quadro aqui do livro de Esther é um tempo de tribulação, como que a gente está vivendo. E nesse tempo de tribulação existe um governo, existe um domínio,
e existe um plano de morte contra os judeus. E Deus então levanta um homem chamado Mardoqueu. Algumas Bíblias traduzem como Mordecai. E esse homem, ele é um ninguém, comparado a todo o cenário do livro. Quem é ele? Ele é um homem bom. Ele é o quê? Ele é o quê? Deus está buscando homens bons na nossa geração. Homens com um coração carregado de bondade. Quando Jesus nasceu, os anjos anunciaram nos céus: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Mardoqueu é um homem de boa vontade. É um homem que, todo homem de boa vontade, ele tem algumas características. Uma deles, todo homem de boa vontade tem mente coletiva. Ele nunca pensa só nele. Tudo que vem para ele, tudo que chega nele, ele pensa assim: poxa, que bom que eu vou poder ajudar, que bom que eu vou poder fazer, que bom, que bom, que bom, que bom. Homens de boa vontade. Nesse tempo, Deus está buscando homens de boa vontade. Homens de boa vontade. Homem de boa vontade é aquele, quando ele vê a necessidade, ele não pede a Deus para fazer algo. Oh Deus, faz alguma coisa. Ele diz: o que é que eu posso fazer para ajudar, Senhor? E esse homem, ele é um homem de boa vontade. Ele é um homem insignificante diante do quadro que se apresenta aqui. Mas ele é um homem de boa vontade e ele tem uma preocupação: que o seu povo não seja extinto, que o seu povo não morra. E a história desse homem é interessante porque Ramã tinha o cargo mais privilegiado do reino. Ele era a mão direita do rei, o conselheiro mor. Quando o rei queria fazer qualquer coisa, pedia conselho a Ramã. Só que Ramã nos ensina algo muito interessante. Quando você tem problemas emocionais, você pode estar na posição mais alta do reino e mesmo assim se sentir inseguro. Um dia, Ramã passa e todos os homens se prostram porque ele está passando. Ele é a mão direita do rei, o conselheiro mor. Mas Mardoqueu permanece de pé. Aquele homem poderoso, mas sem poder, olha aquilo e se sente ofendido. E no coração dele nasce uma raiva. Quem é esse judeu para não se prostrar? Só que Mordecai, como um bom judeu, tinha um princípio: eu só me prostro diante do Criador. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, eu só me prostro diante do meu Deus. E ele fica indignado, ele pergunta: quem é esse homem aí? Por que ele não se prostrou diante de mim? E alguém diz para ele: não, esse homem é um judeu, e a religião dele não permite. Não, ele vai ter que se prostrar, ou por bem, ou por mal. E quando eu leio a Bíblia para formatar os meus treinamentos sobre blindagem emocional, eu encontro figuras como Ramã e elas me ajudam muito. Elas me ajudam porque elas me ensinam muito sobre quando a pessoa tem problemas emocionais, como esse cara tinha. Quando alguém não é seguro de si, quando alguém tem um emocional desequilibrado, pode estar andando de Ferrari. Se passar alguém com a carroça, ele se sente ofendido. Porque o problema está dentro. E esse camarada aqui tem isso, né? Então ele cria uma raiva, uma ira. Eu nunca me esqueço a primeira vez que eu vi um pastor pregando esse texto. Eu nem era de uma igreja que dava glória, não. Ô glória, não. Mas quando o pastor contou o resultado da história, eu falei: eita! Porque o resultado da história é surpreendente. Você conhece o resultado da história, né? Quem já leu, conhece. Ele faz de tudo para acabar com a vida de Mardoqueu. Mas antes disso acontecer, desse tempo de tribulação acontecer, acontece esse episódio aqui que a gente vai ler. Eu separei só essa porção, vou contar a história toda, mas separei só essa porção para a gente ler, porque para mim, tudo está centralizado aqui nessa porção. Capítulo 4, versículo 11 diz assim: todos os servos do rei
E o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu nesses 30 dias não fui chamada para entrar diante do rei. Isso é Esté falando. Por quê? Porque antes disso, quando a sentença de morte foi liberada sobre os judeus, Mordecai mandou um recado para Esté. Ele criou Esté. Ela era sobrinha dele, órfã de pais. Seu nome de nascença, Radassa, é mudado por um nome de acordo com os princípios do rei, que ela foi servir, então é mudado para Esté. E ela agora está no lugar seguro. A única judia que não corre perigo aqui é ela. Isso nos ensina algo muito importante. O fato de estarmos bem financeiramente, ou nos sentirmos seguros, não nos deve gerar a sensação de que não temos responsabilidade com os outros. Isso é conceito egoísta. Então ela está lá, e aí Mardoqueu disse, só tem uma maneira de evitar que nosso povo venha morrer, e a maneira é que o rei saiba o que está acontecendo. E a única pessoa que pode falar para o rei o que está acontecendo é Esté. Então ele manda um recado para ela. Sabe o que ao invés dela dizer assim, eis-me aqui, sabe o que ela faz? Ela dá uma desculpa. E a desculpa dela é sustentada dentro das mesmas desculpas que a gente dá quando não quer ajudar. Dentro de um conceito lógico. Porque o que ela está falando não é mentira, é verdade. Mas o que ela está dizendo é o seguinte, eu não estou disposta a me arriscar, minha posição, meu lugar. Não estou disposto a arriscar o que eu tenho para salvar um monte de gente. É mais ou menos isso que ela está falando para Mardoqueu. Só que quando a resposta chega para ele, ele manda um recado de volta para ela. E eu gosto dessa parte. Ele diz para ela assim, olha, fizeram saber a Mordecai as palavras de Esté. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esté. Não imagines que por estares na casa do rei, só você vai escapar de todos os judeus. Em outras palavras, você está confiando na sua posição e não em Deus. Você está confiando por estar no castelo e não em Deus. Não confie no dinheiro que você tem na conta. Não confie na sua saúde. Não confie porque meu sistema imunológico não confia em Deus. Confiança total em Deus. Então ela está se sentindo, está se achando. Ele diz, você está pensando o quê? Que só porque você está aí, não vai te acontecer nada? Aí ele diz para ela, porque se você ficar calada agora, de outra parte, se levantará para os judeus socorro e livramento, mas você e sua casa vai morrer. E você precisa entender, será que não foi para um tempo como esse que Deus te colocou aí? E aqui a gente aprende várias lições, queridos, sobre o que Deus espera de nós nesse tempo. E eu reforço, você não é uma pessoa comum, você está aqui como resposta de Deus nessa geração. Se você não fizer nada, fique tranquilo, Deus vai levantar alguém para fazer, mas você vai perder. Quando eu deixo de cumprir o que Deus me levou, me encarregou de fazer, Deus não perde nada, mas eu perco. O que Mardoqueu está falando para Esté aqui é o seguinte, Esté, você não é causa não, viu? Você é meio. E você é um dos meios que Deus tem. E se você não se colocar à disposição de Deus, fique tranquila. Deus vai levantar alguém, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, nem fica refém de ação humana. Ele é Deus. Mas você e sua casa vão morrer. Você e sua casa vão deixar de existir. Porque a história vai lembrar de você, sabe como quem? Como a rainha que tinha poder para salvar e não salvou. Mas a história não lembra dela assim. A história lembra dela como a rainha que arriscou a vida. Mas teve que ser confrontada. Porque de início, ela foi movida mais pelo medo do que pelo compromisso com Deus. E nesse tempo, nós, filhos de Deus, não podemos nos mover pelo medo. Nós temos que nos mover pelo compromisso com Deus. Não podemos ser imprudentes.
negligentes nos cuidados de higiene, de imunidade, mas também não podemos deixar que o medo nos paralise. Nós não somos pessoas comuns, nós estamos aqui com um propósito. E aí então, ele diz para ela, então disse Esté que respondesse a Mordecai, já mudou a conversa, né? Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuem por mim. Entendeu que não era ela, precisava de uma ação divina. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e as minhas servas também e eu jejuaremos. Depois eu vou ter com o rei, eu vou lá, ainda que seja contra a lei. E isso aqui é muito forte, deixa eu explicar esse ponto aqui, porque muita gente diz assim, não pode abrir a igreja não, porque é contra a lei. Existe uma diferença entre rebeldia e submissão. Eu posso quebrar leis quando elas afetam a direção divina. Eu vou dar vários exemplos bíblicos disso. Um deles, Daniel. Daniel obedeceu ou desobedeceu o decreto do rei? Proibido orar. Era a lei do rei? O rei era a autoridade? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. No dia que eu aqui, a autoridade espiritual na vida de vocês, der uma ordem a você, que estiver fora da palavra, não obedeça. Nunca. Porque o seu compromisso não é com a minha autoridade, o seu compromisso é com a autoridade do rei, dos reis, Jesus. Então, quando tinha o sistema comunista reinava na Rússia, na antiga União Soviética, um homem se destacou por quebrar leis e foi conhecido no mundo inteiro como o maior contrabandista que esse mundo já viu. Muita gente pensa que o maior contrabandista do mundo é Pablo Escobar. Aonde? O maior contrabandista do mundo se chama Irmão André. E o que Irmão André contrabandeava? Bíblia. No seu fusquinha, enchia o fusquinha de Bíblia e cruzava as fronteiras da União Soviética. Se fosse pego, sabe qual era a pena? Morte. Pecado capital. E várias vezes os russos pararam o Irmão André e perguntavam para ele, o que você está levando aí? Ele não podia mentir. Ele dizia, alimentos. E eu tenho que levar logo, porque senão é alimento perecível. Estraga. Abra o capô. Várias vezes aconteceu isso. Quando os guardas abriam, sabe o que eles enxergavam? Verduras, alface, tomate. Fechavam e dizia, pode ir. Assim o Irmão André, fundador da missão Portas Abertas, se tornou o homem mais caçado da União Soviética. Mas aconteceu muitos milagres com o Irmão André. Um deles é que já tinha uma foto dele, mas os guardas olhavam e não reconheciam ele. E esse homem entrou em lugares que ninguém entrou. E levou Bíblia onde ninguém conseguiu chegar. Ele contrabandeou mais de 1 milhão de Bíblias. Ele não podia mostrar o rosto até a União Soviética cair. O Irmão André só se tornou conhecido, o seu rosto só apareceu depois que caiu os muros. Aí todo mundo mostrou ele. Esse é o Irmão André. É esse aí o bandido, né? Que contrabandeava a Bíblia, quebrando todas as leis e protocolos. Sabe por quê? Porque as leis só devem ser respeitadas quando elas não ferem o caráter de Deus. Não pode os pais bater nos filhos, não. Por quê? Porque a presidente Dilma disse que não pode. Mas a Bíblia diz lá em Provérbio que é para meter a vara na criança, viu? Que é para salvar ela do inferno. Para salvar ela do inferno. Está escrito assim, desse jeito. Aí ficam uns pais, velho. Eu ia falar isso, mas nem vou falar. Ficam uns pais aí que não conhecem Bíblia. Aí deixa o menino fazer o que quer dentro de casa.
Quem manda na casa é o menino. Assiste o programa que o menino quer. Se tirar o menino da... Lá em casa nunca teve isso não. Lá a gente fazia descarrego. Se eu tirar esse cão aqui desse menino aqui, para esse menino não ficar com esse demônio no couro, vamos sair debaixo da vara, ungir a vara e tome peia. É? Mas aí tem a lei, não pode disciplinar o filho. Não pode, depois ele vai bater em você. Pô, quer ser mais sábio que Deus, irmãos. Então aqui Esté vai quebrar uma lei. Teve um irmão lá em Jequié, né, que falou para o pastor Roberto, né, meu amigo que pregou quinta, falou assim: pastor Roberto, está tendo culto da sua igreja? Aí o pastor Roberto é bombeiro, né? Aí por ser bombeiro, manteve fechado, não pôde, né? Pela questão mesmo da visibilidade dele como bombeiro, né? Disse, não, ele, pô, pastor Roberto, estou doido para achar um culto clandestino aí para eu ir. Eu não aguento mais ficar sem congregar. Eu estou assistindo pela internet, mas não é a mesma coisa, não. Eu estou querendo um culto clandestino, pastor. Irmãos, a gente está quase chegando nisso no Brasil, viu? Olha só, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Está filmando aqui, está na internet, mas eu vou contar. Vou contar assim, me comprometer logo aqui publicamente, né? Eu estava querendo fazer um curso de terapeuta por conta do treinamento que eu estou fazendo de jornada de habilidade emocional. Algumas pessoas querem continuar a terapia comigo e eu precisava de respaldo. Aí pesquisei alguns cursos de terapeuta, coisa e tal, não achei. Aí me lembrei, um dia de manhã acordei, o Espírito Santo me lembrou que eu sou capelão internacional, né? Inclusive. Pela Jetro, que é uma das melhores capelanias do mundo. E o capelão, ele é um terapeuta. Ele tem autorização para fazer terapia, o capelão. Aí eu falei, poxa, vou renovar minhas credenciais da Jetro, que estava lá largada, né? Porque eu não estava viajando mais, não estava fazendo mais serviço de capelania e tal. Vou renovar. Entrei em contato para renovar, não consegui falar com o presidente da instituição, ele mudou de WhatsApp, está morando hoje em Portugal. E aí mandei o WhatsApp para ele, o WhatsApp ficou sem resposta, né? Ficou só aquela pontinha lá que não visualizou, né? No mesmo dia, olha só como o negócio quando é de Deus, né? Ele entrou em contato comigo. Ele. Aí ele disse assim, João, estou precisando falar urgente com você. Eu digo, fale. Aí ele disse, rapaz, é o seguinte, eu estou com um projeto aí. Na instituição de capelania nós temos um corpo jurídico. E nós estamos colocando esse corpo jurídico à disposição da igreja. Por quê? Porque está acontecendo umas coisas em algumas cidades que vão chegar aí no Brasil. Está acontecendo aqui na Europa e vai chegar aí no Brasil. Tem gente indo contaminado, se infiltrando no dia da ceia e tocando nos elementos. E nas pessoas para contaminar e a igreja fechar. Ele me contou isso e eu fiquei... Pessoas que não gostam do evangelho mesmo, que estão indo contaminadas e de propósito tocando nas pessoas. E algumas igrejas aqui foram fechadas, judicialmente, para sempre. E ele disse assim, é só uma questão de chegar aí no Brasil isso aí. Então nós estamos mobilizando nosso setor jurídico, ele falando para mim, e eu quero que você me diga o nome dos 3 pastores mais influentes de Salvador. Aí ele disse, ó, fulano, fulano, fulano. Você tem acesso com eles? Eu disse, só com um desses, na verdade com 2. Tem outro que eu conheço, mas não tenho acesso. Ele disse, você pode me passar o contato deles? Eu falei, sem autorização não, mas eu posso entrar em contato com as secretárias, e aí passei tal. Ele disse, porque o pastor Jorge Linhares, pastor Silas, pastor Márcio Valadão já gravaram um vídeo, a gente vai soltar aí na internet, a nível nacional, as maiores autoridades espirituais do Brasil, nos apoiando. Por quê? Porque nós vamos colocar os nossos advogados à disposição da igreja, para que se caso acontecer algum problema, e vocês precisarem de advogados, nós temos um setor jurídico que vai sem cobrar nada, vai servir vocês. Pô, achei maravilhoso isso. Aí ele disse, cuidado cara, principalmente com desconhecido na igreja, porque aqui na Europa aconteceu isso. E lembra que eu falei que vai se manifestar o melhor e o pior do ser humano? Tem gente que tem coragem de fazer isso. A mulher que foi filmada lá, né, passando saliva, quem viu isso? Passando saliva dentro do ônibus. Tem gente ruim no mundo, irmãos. Tem gente ruim. E aí eu fiquei assim, chocado quando ele falou isso. Eu disse assim, meu Deus, que perigo, que risco a gente está correndo, né?
Porque uma pessoa dessa, usada pelo diabo, pode fechar assim uma comunidade. E aí ele falou que nesse programa que eles estão fazendo, eles ensinam todos os cuidados que a igreja deve ter de higiene, para servir a ceia, para tudo, para que a gente não seja vítima de pessoas assim. E ele até disse, uma orientação, no dia da ceia, não receba desconhecidos, porque aqui aconteceu, a maioria foi no dia da ceia. Eu achei isso, sabe, que dias, que tempos nós estamos vivendo, irmãos. Então, vai ter muitas leis que vão surgir, preste atenção no que eu estou falando, como consequência da pandemia, que o propósito principal delas não é cuidar de pessoas. O propósito principal delas é fechar igrejas. Por isso que nós precisamos de homens de Deus lá, homens de Deus, nos lugares públicos, para se levantarem, como o Esté se levantou. Nós precisamos de pessoas assim. E nós precisamos ter cuidado, como filhos de Deus, para que a gente não acredite que, obedecendo a lei, estamos fazendo o certo. Porque lá em casa essa lei de não disciplinar os filhos nunca valeu, viu? Já desobedeceu ela, pastor? Vixe, desde que começou já tem uns lá que eu quebrei a lei. E aqui está é quebrar a lei. Mas aqui é o seguinte, ou ela quebra a lei, ou o povo inocente morre. Então, muitas vezes eu vou ser insubmisso sem ser rebelde. Daniel foi insubmisso sem ser. Sadraque, Mesaque e Abednego foram insubmissos sem. Mas tem uma coisa que você tem que estar disposto. Você tem que estar disposto a pagar o preço da sua insubmissão. Porque eles foram insubmissos e teve uma consequência. Foram para a cova, o outro foi para a fornalha. Então eu digo, Deus, é o seguinte, estou aqui disposto a cumprir a tua vontade. E se for preso? Eu vou pregar o evangelho na cadeia. Oxi. Se for preso, eu vou pregar o evangelho na cadeia para os presos. Mas o que não pode acontecer é nós abandonarmos princípios eternos por causa de leis humanas. Não. Se for para pagar o preço, vai ter que ser pago. Cadeia e evangelho sempre caminharam junto, viu? A gente é que não provou isso. Mas o apóstolo que mais escreveu no Novo Testamento, escreveu preso. E tem um amigo meu que diz que Paulo fez preso o que a gente não faz solto. E todo mundo dormindo, Sofia. Aí deixou a palavra cair, minha irmã. Você não dormiu à noite não, foi? Que sono é esse? Desperta, garota. Eu estou falando aqui da vara da correção, pra você ouvir. Quando sua mãe for lhe disciplinar, você não ficar, mãe, Deus não quer, Deus quer. Então, Paulo, mesmo preso, funcionou no Evangelho. Eusébio de Cesareia, que é um dos maiores historiadores do Novo Testamento, ele diz que todo soldado que ficou do lado de Paulo para guardar ele ganhou para Jesus. Todo. Então Esther resolve quebrar. E ela diz assim, vou ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se morrer, morro. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e fez tudo segundo Esther havia ordenado. E você que já leu o livro conhece essa história. A forca que foi preparada para Mordecai, quem preparou a forca morreu nela. Mas a parte para mim top do livro, top, é quando o rei chega assim, chama Ramã no segundo jantar e diz assim, Ramã, o que se deve fazer ao homem a quem Deus quer honrar? E ele achando que o homem é ele, né? Essa parte. Gente, quando eu leio a Bíblia assim, né? Que chega nessa parte, dá vontade de fazer. Dá vontade de dançar. Olha assim porque o negócio é sério.
O que se deve fazer? O homem é quem Deus quer honrar. Ele pensando que eles têm que pegar o cavalo do rei e pegar o homem que tem mais respeito no reino e botar para sair puxando o cavalo. Olha para isso. E dizer, assim se faz ao homem a quem Deus quer honrar. Aí o rei vai e diz, então vai lá e faz isso com Mordecai. Mardoqueu, né? Nossa. Eu dava meus dentes da frente, eu ficava banguela, só para ver essa cena. Para ver, ficava assim, ó, banguelo rindo. Só para presenciar esse negócio, meu irmão. Porque isso aqui é virada, viu? Tudo pronto para a morte acontecer. E sabe o que Deus faz? Deus vira o quadro. Sabe como Deus vira o quadro? Encontrando pessoas dispostas a pagar o preço. Por isso eu quero encerrar a mensagem dizendo, você não é uma pessoa comum. Você está vivo nesse tempo, nessa época, porque Deus conta com você. E se você não fizer nada, fique tranquilo, Deus vai levantar alguém que vai fazer. Mas não perca a oportunidade de ser resposta de Deus para a sua geração. Não perca. Romanos 8,19 diz assim, a criação anseia por ver a manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Esse é nosso tempo. Em tempos de tribulação, Deus levanta os seus referenciais. Nós seremos os Noés da nossa geração. Seremos sinalizadores da resposta de Deus. Noé construiu uma arca. Hoje eu sou a arca. Eu sou a resposta. Deus colocou você nesse tempo para ser resposta dele para essa geração. E eu quero que você saia daqui hoje motivado e orando a Deus e perguntando, Pai, como eu posso servir a minha geração? O que eu posso fazer? Você vai ver que Deus vai trazer maneiras e meios. E não só isso, Deus vai trazer recursos e colocar nas suas mãos para que você seja um instrumento do Senhor para abençoar pessoas. Vamos orar? Fica de pé em nome de Jesus para nós orarmos. Senhor, nós queremos te honrar nessa manhã. Nos rendemos à tua autoridade, nos rendemos a ti e queremos te agradecer por estar vivos nesse tempo. Queremos te agradecer por ter nascido nessa geração. Queremos te agradecer porque estamos aqui e sabemos que estamos aqui com um propósito. Não estamos aqui simplesmente por estar. Nós estamos aqui porque o Senhor nos destinou para esse momento. Por isso todo medo que paralisa, todo sentimento que é contrário à tua vontade, que é contrário ao teu querer, que é contrário ao que o Senhor quer fazer na nossa geração, na minha casa, na minha vida, nós rejeitamos nessa manhã em nome de Jesus. E nós queremos dizer nessa manhã, Pai, estamos aqui para te honrar, estamos aqui para te servir. Nós não permitiremos que o nosso amor se esfrie. Nós vamos continuar orando, nós vamos continuar jejuando, nós vamos continuar te adorando, Pai. Nós vamos continuar reconhecendo que não há outro Deus além de ti. Mesmo que tudo se acabe, nós vamos continuar até o fim, Pai, acreditando no teu poder. Eu quero te pedir, marca pessoas aqui com um propósito específico nesse tempo. Libera recursos, libera situações, circunstâncias onde os teus filhos aqui sejam instrumentos para que outras vidas sejam alcançadas. Senhor, que nossos olhos não sejam carregados de insensibilidade, mas que nosso coração seja movido por compaixão, que sejamos compadecidos daqueles que estão à nossa volta, que possamos ser aqueles que vão liberar os teus recursos sobre aqueles que precisam. Nós oramos por nossa nação, oramos por todos os poderes, Pai, legislativo, judiciário, executivo. Te pedimos que o Senhor possa inclinar o coração desses homens para o teu povo. Tua palavra diz que o coração do rei está na mão do Senhor e o Senhor inclina para onde quer. Então nós oramos, Pai, nós rejeitamos toda proposta satânica para as famílias, para a nação. Brasil é do Senhor Jesus, e nós declaramos que só tem um Senhor no Brasil, o nome dele é Jesus. E nós oramos, Pai, pelos pastores, pelas igrejas nessa hora. Meu Deus, que o Senhor levante vozes proféticas nesse tempo,
pessoas que sejam mensageiros de esperança em meio ao caos. Meu Deus, que todo tipo de tentativa de Satanás, de esfriamento, de paralisar as pessoas, seja cancelada em nome de Jesus. E te pedimos, Santo Espírito, governa sobre nós, governa sobre a nação, nos dê discernimento desse tempo, não nos deixe ser reféns do medo, não nos deixe ser reféns das más notícias, mas que possamos estar os nossos olhos voltados para o alto, porque do Senhor, do alto vem o nosso socorro, que é o Senhor. Tu és o Deus que é o socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o Deus que quebra o arco, que corta a lança, que queima os carros no fogo. Tu és o Senhor dos exércitos. E como diz o Salmo, nós podemos dizer nessa manhã: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, e é em Ti que nós estamos confiados. A nossa esperança está em Ti, Senhor, e nós vamos continuar crendo na Tua palavra, que o Senhor é o Deus que nos guarda, nos livra, que o sangue de Jesus nos torne imune a toda enfermidade, a todo tipo de pandemia, e que nós sejamos também instrumentos para liberar cura sobre as pessoas, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos dar um aplauso poderoso a Jesus essa manhã.